Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema é o alicerce sólido e o episódio de hoje é Não se afaste. Não sei o que você pensou com esse título, mas acho que é consensual que não se afaste das coisas espirituais. Não se afaste dos irmãos, não se afaste da palavra, não se afaste de Deus, não se afaste da igreja, dos estudos que tem na igreja. E tudo aquilo que é espiritual, que nos edifica, que nos dá sabedoria. A gente pode pensar, obviamente eu não vou me afastar da palavra, eu sei que a palavra tem vários conselhos para a minha vida. O livro de Provérbios, por exemplo, vai me ensinar a administrar os bens, vai me ensinar a lidar com pessoas tolas, vai me ensinar a ter sabedoria em outros aspectos, a ter ânimo, a não ter preguiça. Jesus me ensina a ter amor, a ter humildade, a ter compaixão e a doutrina do resto do Novo Testamento que a gente vê. E a gente pensar como se fosse algo muito longe da gente, esse afastamento. Mas a verdade é que às vezes a gente tem picos, né, e baixos. Muitas vezes quando a gente se converte, acho que minha dicção foi meio ruim aqui, muitas vezes quando a gente se converte, a gente tem aquele ânimo inicial de querer estar estudando a palavra inteira, né, e estar devorando a Bíblia, estudar toda a Bíblia, estudar com outros irmãos, né, ter mais contato com outros irmãos. Não só quando a gente se converte, mas vamos supor, teve algum estudo na sua igreja, algum almoço na casa de tal irmão, a gente costuma, eu pelo menos, tenho esse efeito positivo em mim, eu costumo sair muito animado de lá. Como se fosse assim, nossa, agora eu tô com ânimo para mais um mês aqui. Obviamente não tenho um tempo em específico, mas eu saio de lá renovado, com novas forças, porque não fiquei naquela minha rotina de sempre, de trabalho, das minhas obrigações, e fui ao culto apenas no domingo, acabou o culto, eu falei minimamente e fui para casa. Mas sim, eu tive no meio da semana algum contato com algum outro irmão, e esse contato me animou bastante para estar animado, mesmo nos momentos difíceis, né, que a gente encontra no meio da semana até chegar ao culto de novo. Mas, como eu falei, quando passa o tempo da nossa conversão, desse evento que teve, e depois não teve, por algum motivo não teve mais evento, as datas não bateram, alguns irmãos não estão com condições de bancar alguma coisa aí, algum almoço. Enfim, alguns motivos que podem acontecer de fato, a gente pode vir e cair num desânimo e se afastar sutilmente, né? Poxa, tô muito mal esse domingo, eu não vou congregar. Puxa, eu não tô com tempo, o trabalho tá me levando muito tempo, minha família também demanda bastante tempo, eu não vou estudar a palavra hoje. Puxa, eu não vou orar agora, deixar pra orar quando tiver à noite, quando tiver com bastante sono, né? Já deitado na cama, fazer uma oração bem mais ou menos mesmo. E não assim, demonstrar que a gente se importa com isso e tem um respeito com Deus. E sutilmente a gente pode estar deixando se levar por essas causas e se afastando de tudo aquilo que eu citei inicialmente, dos irmãos, da palavra, de Deus, da igreja. E muitas vezes esse desânimo que é causado com o afastamento, ele é um caminho sem volta, se a gente não quiser voltar de fato. Se a gente tiver essa preguiça de estar indo na igreja, de estar orando, de estar estudando a palavra, porque a gente sempre vai arrumar alguma desculpa, e a desculpa da falta de tempo é muito comum, porque de fato a gente não tem tempo para as coisas, é tudo questão de prioridades e de organização. Mas de fato o trabalho nos leva muito tempo. De fato, um relacionamento, uma família, vai demandar muito tempo da gente. Mas isso não pode ser motivo que a gente abdique totalmente dessas coisas, mas sim que a gente se organize e coloque como prioridade o estudo da palavra, uma reflexão, um momento com o irmão. Tira algum dia a cada 2 semanas, por exemplo, a cada semana, para estar com algum irmão, estar ligando com algum irmão, ou estar presencialmente com ele também. E não se deixar levar pelas coisas que, pelas objeções, vamos dizer assim, da nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. Então, outros exemplos, muita gente cai num desânimo de fato, de alguma notícia ruim que aconteceu na nossa vida, alguma derrota nossa, e a gente entra numa depressãozinha, vamos dizer assim. Ou então, desejos terrenos falam mais alto. Poxa, eu queria muito morar em tal lugar. Depois queria muito morar no litoral de São Paulo, por exemplo. Mas não tem congregação lá, então não convém que eu vá. Mas a gente se deixa levar pela nossa vontade terrena e deixa uma igreja de lado, por exemplo,
para viver sem congregar. E a palavra é bem clara quanto a isso. Hebreus 10, versículo 25, acho que todos conhecem, diz assim: Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Um princípio da doutrina de Cristo, né? Da doutrina que nós temos no Novo Testamento para estar seguindo. E ele complementa isso, que a gente deve fazer admoestações, né, uns com os outros. Porque de fato o mundo é desanimador, as dificuldades que a gente vai enfrentar como cristão, e sempre vai ter algum motivo para a gente desanimar e estar deixando as coisas espirituais de lado. Né? E ele fala, ainda mais, façam mais isso ainda quando a gente vê que o dia se aproxima. Não necessariamente que a gente sabe, né? Jesus fala que vai vir como ladrão, então a gente não vai saber quando ele vai vir de fato. Mas todo dia que passa, o dia está se aproximando, né? No sentido de cada vez que, quanto mais tempo a gente tiver de palavra, de conversão, né, de vida, a gente tem que estar cada vez mais próximo da sua palavra. Não deixar com que outras desculpas nos afastem. Então eu queria incitar aqui a todos a estar buscando viver mais com os irmãos, conviver mais, fazer algum evento desse, alguma coisa. Pode ser até na sua casa, se você tiver disponibilidade, algum almoço, alguma brincadeira diferente, alguma reflexão. Tá buscando se animar. Não deixar que o desânimo venha para depois ter que correr atrás contra a preguiça, contra o desânimo, contra todas as objeções que você vai ter na hora, mas sim estar preparando o seu terreno agora para estar cada vez animado, fixado, alicerçado na palavra de Deus e no ânimo que ele nos oferece. Então, se organize, faça uma oração de manhã em vez de deixar para quando você for dormir, né? Se organize para ter pelo menos alguns minutinhos, alguma hora do seu dia em que você pode estar estudando sua palavra. É possível sim você se organizar com isso. E não deixe que o desânimo bata e você vai se afastando. E a gente sabe que um ano de convertido, a gente pode até, por exemplo, eu me embolei agora, mas a gente pode ter se convertido, passado um ano na fé, depois se desanimado e ter passado o resto dos nossos 40 anos da nossa vida afastado da igreja, né? A gente sabe que a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, é errada. E que provavelmente não é uma questão de tempo de conversão que vai nos salvar, né? Se a gente teve mais tempo convertido ou não, não é esse o ponto. Mas sim a gente estar preparado a qualquer momento. A gente pode morrer e a qualquer momento. Então é muito perigoso a gente deixar essas coisas de lado, a palavra de lado, a igreja de lado. E a gente deve, como o Felipe falou, calcular o preço da nossa decisão, porque pode levar à morte essa decisão de estar se afastando. Então é isso que eu queria incitar os irmãos, a estar buscando cada vez mais e se preparando agora, né? Porque parece uma solução muito genérica, mas o ponto mesmo é se preparar agora. Colocar como rotina já, encontrar alguns irmãos, estudar a palavra, para quando o desânimo vier, talvez ele nem venha por causa disso. Mas provavelmente ele vai vir sim, mas você vai ter a quem socorrer ou aonde socorrer. Então que a gente coloque como prioridade as coisas de Deus e não deixe como secundárias.